Eu gostaria de destacar um fator importante aqui, para que os irmãos não sejam induzidos a pensamentos errados. Existe a tendência, existe uma visão estranha por aí afora, dizendo que Deus não decreta nada. Ele não decreta nada. O que acontece? Deus, ele, segundo essa visão estranha, sem fundamento algum, mas muito popular, Deus, ele vê o futuro. O futuro está em algum lugar, não sabemos quem colocou o futuro lá, mas existe um futuro fixo. Quem colocou esse futuro lá? Ninguém sabe, mas ele existe. Faz tempo que ele existe? Faz bastante tempo. É um futuro eterno que está lá. Mas então é uma outra entidade eterna além de Deus. Não vamos entrar muito nisso, senão as pessoas terão que abandonar isso muito rápido. Mas, enfim, existe um futuro fixo. E Deus, em algum momento, na eternidade, ele olhou, ele colou, ele deu uma olhadinha no futuro. Descobri o que vai acontecer. Então, muito tempo atrás, na eternidade, Deus viu o corredor da história, já construído. Quem construiu? Não sabemos. Estava lá. Estava lá o corredor da história. Todos os eventos futuros, todos lá. E ele, então, deu uma espiada. Descobriu o futuro. E tendo, então, descoberto o futuro, ele passou a revelar esse futuro na medida que ele queria revelar. Isso que eu já descobri quando eu olhei no corredor da história e descobri o futuro, eu agora vou revelar aos meus profetas, eu vou revelar a outras pessoas. Então aconteceu isso com José. Deus não planejou nada. Deus apenas viu o que ia acontecer com José e revelou a José isso através dos seus sonhos. Ok, isso eu não sei como alguém pode acreditar nisso. Você não pode acreditar em duas entidades, dois entes, sejam pessoais ou não, igualmente eternos e independentes entre si. Você não pode crer num Deus eterno e ao mesmo tempo num corredor da história eterno. Não é possível isso, a não ser que você seja hinduísta, budista, creia no karma, creia no destino, coisa assim. Não é possível um cristão acreditar nisso. E o que nós dizemos então, olhando para a presciência de Deus e os seus desígnios, é que o futuro existe sim já pronto, mas existe já pronto porque Deus o construiu. E esse futuro Deus sabe que vai acontecer porque Ele construiu. E esse futuro não está fora de Deus, Ele espia para ver o que vai acontecer. Não, esse futuro está na mente de Deus. É o seu plano, é o seu desígnio, é o seu decreto. O futuro existe porque Deus construiu esse futuro e esse futuro está em sua mente como um plano que Ele vai executar. Por que Deus é presciente? Porque Ele colou na prova? Por que Deus é presciente? Porque Ele olhou no corredor da história e descobriu o que vai acontecer? Não, Ele é presciente por uma razão muito simples. Porque Ele próprio planejou o que vai acontecer no futuro. Ele sabe o que Ele planejou. Ele sabe o que Ele vai fazer. Por isso Ele é presciente. E nós vemos que é assim que funciona nas Escrituras. Deus não olha para a história como um aglomerado de fatos que vão acontecendo, Ele adivinha, Ele descobre de algum jeito que vai acontecer, e então revela alguém. Não, Deus faz a história acontecer. Ele é o engenheiro, o arquiteto que desenha a história, e ao mesmo tempo, Ele é o empreiteiro que executa o projeto. Ele é as duas coisas. Esse é o nosso Deus. A sua história, Deus já desenhou. Ele já desenhou a sua história. E Ele vai executá-la. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados. É claro, queridos, isso gera uma série de perguntas, uma série de problemas, uma série de questionamentos. Eu sei cada pergunta que está na sua cabeça. Todas, eu sei. Eu sei tudo que você está perguntando aí. Então quer dizer que... quer dizer isso. É isso mesmo. Não tem como lidar com isso. Não tem jeito. Essas questões todas, dúvidas todas, a questão da responsabilidade humana, tudo isso é tocado por essas coisas. Mas nós não podemos tentar resolver esses problemas jogando uma verdade fora. Eu não posso, para resolver esses problemas que não entram na minha cabeça, eu não posso, para tentar resolvê-los, pegar uma verdade e dizer os decretos de Deus não existem e jogar no lixo. Isso não é resolver o problema. Isso é fugir do problema. Porque não estou lidando com informações que a Bíblia realmente dá, dizendo que Ele tem um decreto, que Ele tem desígnios. Então, com isso nós aprendemos verdades bíblicas claras. Isso nos traz questões sérias que não sabemos responder. Mas isso também nos impulsiona a vivermos pela fé, não somente na vida prática, mas vivermos pela fé também no nosso mundo intelectual, no nosso mundo mental. As coisas que eu não entendo, os grandes dilemas teológicos, as grandes perguntas que não há resposta, para as quais não há resposta, eu digo, Senhor, eu não sei conciliar essas coisas. Mas eu não somente ando pela fé, eu também penso pela fé. Eu não somente vivo pela fé, mas eu também penso pela fé.
aquilo que eu não entendo, mas a sua palavra continua dizendo, eu aceito e eu creio. E eu continuo crendo que tudo que o Senhor faz é certo, justo, proveitoso e bom. Eu sigo em frente, eu não tenho outra opção. Não há respostas para tudo. Eu tenho dados que eu não sei conciliar. Isso eu tenho. Tenho dados que eu não consigo conciliar. Mas eu não posso jogar fora os dados que eu não consigo conciliar. Eu tenho que acolhê-los e saber, o Senhor sabe lidar com isso. A minha mente é limitada, mas a dele não. João Crisóstomo, eu ganhei sermões sobre a providência divina. E ele fala o seguinte, e nisso é interessante, porque os pais da igreja, os teólogos do passado, todos são unânimes em dizer isso. E não somente os pais da igreja, mas também os reformadores do século XVI, também dizem isso juntos. Eles falam o seguinte, olha, há um pecado constante no meio do povo de Deus. É tentar explicar os seus desígnios, os atos da sua providência. Por que é pecado? Diz João Crisóstomo. Ele é severo. João Crisóstomo é um homem severo, vai direto ao ponto. É pecado pela seguinte razão, diz Crisóstomo. O apóstolo Paulo fala em Romanos 11 que esses decretos são inescrutáveis. São insondáveis. Se a Bíblia diz que eles são insondáveis, como eu ouso tentar sondá-los? E se a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que eles são inescrutáveis, como eu posso ousar tentar escrutiná-los? A Bíblia já nos dá o resultado. Você vai falhar. Você não vai conseguir. Porque a sua mente é profunda demais. A mente de Deus é profunda demais. Os seus decretos, os seus caminhos, as suas decisões, os seus planos, tudo isso são inescrutáveis, insondáveis. Eu não consigo entendê-los. E João Crisóstomo chega a dizer que esse é um pecado que há no meio cristão. Tentar escrutinar e sondar a mente de Deus, que é insondável, que é inescrutável.